Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, é dia 23 de janeiro e estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Desde já quero dizer que é sempre bom contar com sua companhia, com seu carinho e também com sua audiência. E hoje aqui no assunto do dia vamos falar sobre os cuidados com a coluna. É terça-feira, você que está em casa já sabe, hoje aqui no assunto do dia tem receita com a gastrônoma Luciana Luna. Ela vai nos ensinar a preparar um hot dog com palito, né? Hot dog ali no palito é a receita de hoje, muito simples e prática com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, respondendo a nossa pergunta e também mandando sua dúvida através de nossa linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia ele só está começando. E as dores na coluna, elas costumam ser um tormento para a maioria das pessoas. E na maior parte dos casos, são os maus hábitos que causam essas dores. Algumas dores elas são passageiras e podem ter como consequência noites mal dormidas ou esforços ali acima do normal. Mas quando essas dores elas são intensas e permanentes, qual é a recomendação? Olha só, os especialistas falam que o mais recomendado, é procurar o quanto antes a ajuda de um especialista. As dores na coluna elas podem surgir em decorrência de vícios de postura, isso no trabalho, nas atividades domésticas, ao dirigir ou também no momento que você vai parar para estudar. É muito importante você adotar uma boa postura enquanto você faz essas atividades que acabamos de listar para você que está em casa. E olha só, para nos ajudar a entender mais sobre o tema, teremos dicas e orientações sobre coluna, sobre alinhamento de coluna. No nosso estúdio já contamos com a participação do Dr. Paulo Melo. Dr. Paulo é ortopedista e especialista em coluna. Ele é um dos convidados desta edição do programa. Daqui a pouquinho vamos conversar, vamos ter dicas e orientações, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema que mostra a história de seu Severino, que tem problemas na coluna e sofre um pouco com essas dores. A reportagem é da Joyce Fernanda, com narração da Jéssica Rebeca. Confira! São vários fatores que colaboram no desenvolvimento de problemas na coluna. Seu Severino, por exemplo, passou mais de 40 anos trabalhando como pedreiro. Teve uma rotina pesada, intensa e cheia de movimentos repetitivos que trouxeram à vida do aposentado problemas como bursite e fortes dores na coluna. Daqui, aqui, de cima a baixo. Aqui, é porque eu caí sentado, não sei como quebrou a bacia. Aí pronto, quando ela caiu, até em cima, tudo, morreu o corpo todo. Dói normal, feito uma inchação assim, feito um negócio de inchação, aí dói direto. As dores começaram a aparecer quando ele sofreu um acidente de trabalho. E para piorar a situação, há 3 anos ele descobriu uma alteração na estrutura da coluna. Caía sentado, rebocando-se assim. Teto, capiaço, essas coisas. Né? Lá em Casa Forte, coluna assim, ó, descentrada. Coluna descentrada. É por isso que nem todo remédio o médico passava. Quando eu me aposentei agora em 2003, o médico passou remédio de R$40 a caixa. 40 a caixa, tomar não ia para nada. Não ia para nada. Outro fator que colabora bastante com os problemas na coluna é a má postura. O grande vilão é o celular. Quanto mais tempo se passa de cabeça baixa olhando para a tela do telefone, é como se quilos e quilos estivessem colocados sobre o nosso pescoço. E aí já viu, é bronca na certa. A gente tem agora uma alteração chamada pescoço de texto, que seria por uso de telefone celular. Se a gente traça uma linha média na parte lateral do paciente, a gente precisa que a cabeça esteja tocando na linha assim durante todo o corpo, durante todo o trajeto do corpo. E essa postura tem sido alterada, a gente tem um avanço da cabeça diante da linha média. Então, a cada angulação que a gente dá na cabeça é um peso que a gente exerce sobre ela. Ou
Pois bem, essa reportagem só reforça, né, que precisamos dar mais atenção à nossa coluna. Daqui a pouquinho vamos ter muitas outras informações no decorrer do nosso programa, mas agora a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco, venha deixar aqui a sua dúvida e também venha responder a nossa pergunta da enquete. Vamos lançar a partir deste momento a nossa enquete de hoje. A gente quer saber de você que está em casa o seguinte: a enquete está lançada a partir deste momento e você se preocupa em manter uma postura correta para evitar problemas na coluna? Você tem essa preocupação? Sim ou não? Liga pra gente. A nossa linha interativa para você responder aqui a nossa pergunta de hoje é o 3424-1547. É a nossa linha interativa disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje. Se você se preocupa ou não em manter uma postura correta para evitar problemas na coluna. 3424-1547, liga pra gente, responde. Aproveita também a oportunidade, manda sua dúvida. Você tem acesso à internet? Então você pode ir na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e lá você também pode participar, respondendo nossa pergunta, deixando sua dúvida também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Nosso WhatsApp também já está disponível. Mande sua dúvida, 991774828, 991774828. Deixe aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler a sua dúvida e os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que 80% da população mundial terá ao menos um episódio de dor nas costas durante a vida. E aqui no Brasil, a dor na coluna é considerada a doença crônica mais comum, atingindo cerca de 36% da população. Isso segundo dados da Escola Nacional de Saúde Pública. Por isso, adotar hábitos simples no dia a dia pode resolver, né? Pode trazer a solução para graves problemas ali na coluna. Vamos aprender mais sobre o tema? Vamos às dicas e orientações? Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Nosso segundo convidado já está aqui para nos auxiliar também, o Jonatas Araújo, ele que é fisioterapeuta, especialista em coluna e em reeducação postural global, que é o RPG. Jonatas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Eu quero agradecer aí ao pessoal da produção, obrigado pelo convite. É sempre bom debater um assunto de tão grande importância que acomete muitas pessoas. Dr. Paulo Melo, ortopedista, especialista em coluna também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Olá, Valdson. É um prazer estar aqui com você para esclarecer um tema que tem uma importância muito elevada e vamos lá. E essa importância do tema a gente também vê nos números divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 80% da população mundial terá ao menos um episódio de dor nas costas, né? Aquela dor na coluna. É um número muito elevado, doutor? A gente se preocupa pouco com a coluna, por isso que esse número cada vez mais cresce? É verdade. 80%, como você falou, de pessoas irão ter alguma dor de coluna em algum momento da vida. É a segunda maior causa de licença médica nos trabalhos de afastamento e é a terceira causa de aposentadoria precoce das pessoas. É muito importante você ter cuidados com a coluna, ter cuidados com a postura, para prevenir as dores da coluna, tá? Eu sempre gosto de diferenciar dor da coluna e dor na região lombar ou região cervical. É diferente. A dor da coluna, ela compromete a estrutura óssea composta pelas vértebras interligadas pelos discos intervertebrais e ligamentos. A dor na região lombar ou cervical pode ser tanto devido a comprometimento muscular, que é a principal causa, sobrecarga mecânica nessa região, devido à má postura, na maior parte das vezes. A maior parte das vezes a má postura, né? Qual seria a postura indicada, né? Quem é que meio que visualiza ali se a pessoa está com a postura correta ou não? Tem que se procurar um especialista para saber se aquela postura está adequada, é aquela dorzinha, né? Aquele desconforto, e às vezes é mínimo. É o especialista que nota e que passa um exame específico para comprovar, né, aquela má postura, ou não é bem assim, Jonatas? O que vai levar o paciente aí procurar um auxílio de um profissional é o quadro de dor. Primeira queixa, a primeira indicação para o paciente procurar é a questão da dor. Se aquele alinhamento postural ele está sendo coerente para aquela atividade que ele exerce, a gente precisa fazer uma avaliação postural para ver o que é que está acometendo aquele quadro de dor, se a dor
ela é originada naquele local que ele sente, ou uma dor referida por conta de toda uma alteração da musculatura. A gente tem os desequilíbrios musculares por fraqueza, por aumento de tensão muscular, e isso pode gerar alterações na biomecânica do funcionamento das articulações. Agora, saber se aquela postura é indicada, ou aquele alinhamento postural da pessoa está compatível para o quadro que ela apresenta, a gente precisa fazer essa avaliação e ver o que está acometendo. Se tem grupos musculares envolvidos, se tem algum problema articular, se tem um problema discal. A gente precisa ter um direcionamento para saber o que é que a gente precisa fazer com aquele paciente. Lógico que a pessoa ela precisa ter um policiamento, uma autovisão, no sentido de manter padrões de movimentos ou padrões posturais no trabalho, em casa, para que mantenha o alinhamento da coluna e a gente não tenha sobrecargas em outras articulações, gerando alguns problemas inflamatórios e limitantes durante as movimentações do dia a dia. A gente tem uma imagem muito interessante, né, que nessa imagem a gente consegue comprovar, né, e identificar várias pessoas que se comportam dessa seguinte forma, né? São pessoas que não têm a preocupação em manter essa postura, e a gente na rua mesmo, quando a gente caminha, né, ou no centro da cidade, por exemplo, que a gente vê um grande fluxo de pessoas, a gente observa algumas pessoas repetem essa imagem que a gente vai conferir a partir deste momento. Olha só, em relação à postura, né? A gente vê ali a mãozinha, né, indicando a seta para baixo, dizendo que aquela postura não está adequada. Vamos por ordem, né? A primeira ali. É comum uma pessoa inclinar um pouco o corpo para trás, né? Ali a gente vê que é um exemplo de má postura. O primeiro no vídeo ali, o primeiro erro. E como a gente vê? O primeiro erro, o centro de gravidade está deslocado para a parte posterior, sobrecarregando a musculatura lombar inferior. A segunda imagem, existe uma hiperlordose na região lombar, que também sobrecarrega a musculatura, tá? Provocando dor. A terceira imagem do meio é uma imagem de um paciente com uma postura cifótica. Ele tende a levar os ombros para frente, a cabeça também, sobrecarregando também a musculatura. A quarta imagem é mais um comprometimento da região cervical, o indivíduo que tem uma protrusão da cervical para frente, da coluna cervical. E a terceira, a última imagem... A última é o correto, É o correto, você tem que estar com... Tem as três curvas principais da coluna bem alinhadas, a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Tá? Tem que estar desta forma para ter um equilíbrio, como o Jonathan falou, do eixo corporal e de tal forma que o corpo gaste menos energia na posição correta. E quem é que ajuda, né, a pessoa a chegar a esse equilíbrio na postura? É o ortopedista que vai notar essa modificação ali na coluna, essa postura inadequada e vai passar algum exercício, algum procedimento médico, até cirúrgico? Ou o ortopedista verificando, ele encaminha para o fisioterapeuta que vai auxiliar nesse processo? Como é que a gente compreende, né, a presença desses dois profissionais nesse tipo de problema, que são problemas comuns que acabamos de mostrar? Bem, ao perceber que o paciente ele tem uma má postura, é feita uma avaliação, tá? E identificar a causa que está ocasionando essa má postura do paciente. Defini-la, saber o que é que realmente está fazendo isso e encaminhar o melhor tratamento. Tá? Eu prescrevo muita fisioterapia. Acho que é o meu grande aliado, é a fisioterapia. Tá? 95% dos pacientes, eles ficam bons realmente se for feita uma boa fisioterapia. Esses 95% quando chegam no Dr. Jonatas, né, saem 100%, né, sai com a coluna ali restaurada, sai com um bom trabalho feito? Como é que a gente compreende quando chega o paciente no consultório, Dr. Jonatas? Eu sou um profissional que, às vezes, eu me cobro muito, né? Então, assim, o paciente ele tem que ter algum resultado positivo de qualquer forma. Mas o que vai levar em consideração o fato dele melhorar 100% ou 70% vai ser o grau de acometimento. Eu sempre falo no consultório que os primeiros sintomas geralmente são os problemas de coluna, os problemas de alteração postural, são acometimentos de grupos de músculos que estão tensionados, desajustados, em desequilíbrio. Então, geralmente, o paciente ele não procura um profissional nesse momento. Ele vai se automedicar, vai tentar fazer alguma coisa, ou pedir para alguém pisar nas costas, fazer massagem, para ver se alivia. Então, o que é que geralmente eu passo para os meus pacientes que eu atendo? É que quando você tem algum tipo de início de dor, procure um profissional. Por quê? Porque enquanto o problema está no grupo muscular, tendíneo, ligamentar, você tem como ajustar. Agora, a partir do momento que esse agravamento
dessa tensão, dessa alteração postural, ela piora, você começa a sobrecarregar as articulações, podendo gerar outras doenças degenerativas, e aí a reabilitação fica muito mais difícil. Então precisa desse acompanhamento, tanto com o ortopedista, como o Dr. Paulo botou, como a parte da fisioterapia. Agora é uma fisioterapia direcionada para aquele tipo de acometimento, para você fazer um tratamento adequado, porque às vezes algumas técnicas ficam vagas no sentido de você ter um resultado mais objetivo. Então tem técnicas, tem especialidades que você pode direcionar um paciente como esse da imagem e você tem um bom resultado de reestruturação do alinhamento corporal, porque a gente vai olhar a parte estética visualmente, mas aquele paciente, por exemplo, ali, que tem uma hiperlordose, que tem uma curvatura bem acentuada, ele tem dor lombar. Então, visualmente você vai ter uma melhora do alinhamento postural, esteticamente ele está mais organizado, mas você vai ter que ver o quadro clínico do paciente para ver se aquela dor ela realmente cessou e aliviou. Vou pedir licença agora aos nossos convidados, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre os cuidados com a coluna. E a partir deste momento, vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você, para vocês que estão nos acompanhando, uma excelente terça-feira. E olha só o que a gente pesquisou aqui na internet, está no site Revista Crescer. Dor nas costas em crianças, causas e como resolver. Estudos mostram que cerca de 50% das crianças sentirão algum tipo de dor nas costas até os 15 anos de idade. E a mochila que ele leva para a escola é uma grande vilã no aparecimento dessas dores. Os principais gatilhos são a má postura e tensão causadas durante uma brincadeira ou queda, por exemplo. O peso que as crianças costumam levar na mochila causa desconfortos nos músculos, articulações, no pescoço e nos ombros. Então, os pais devem ficar atentos para evitar problemas futuros, como é o caso da escoliose, que é quando a coluna fica inclinada mais para um lado. Já que estamos falando sobre as mochilas escolares, a gente se pergunta: qual é a mochila mais adequada para levar para a escola e qual será a melhor postura para as crianças fazerem atividades escolares? A gente vai saber agora no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e essa pergunta eu vou repassar aqui para os nossos convidados. Qual é a mochila indicada, né, ideal para o meu filho levar para a escola? A gente tem aqui uma série de mochilas, né, alguns exemplos de mochilas que a gente encontra de forma comum no mercado hoje em dia e com a ajuda dos convidados a gente quer saber qual mochila é a mais indicada, tem que levar em consideração o quê? A faixa etária, o tamanho da mochila, como é que a gente escolhe uma mochila correta para que o filho leve para a escola? Bem, a mochila, primeiramente, ela preferencialmente tem que ter 2 alças, tá? Cada alça deve ter, essas daqui, no mínimo 4 centímetros de espessura, no mínimo 2 dedos, tá? Essa aqui é uma alça adequada. Deve estar totalmente equilibrada na região posterior da coluna. Os objetos de maior peso devem ficar no meio, no bolso principal, e os demais nos bolsos laterais. Realmente é um tema que acomete cada vez mais as crianças e o excesso de peso também favorece muito. É indicado que seja utilizado não mais do que 10% do peso da criança, tá? Ou de qualquer pessoa. Então o pai ele pode meio que escolher com essa criança, né, o personagem que ele mais gosta. O que é que ele deve levar mais em consideração são essas características que você acabou de falar para a gente, doutor Paulo, mas também o peso é o que mais pesa, né? O peso que mais pesa no momento de se escolher essa mochila, né? Porque se for mais que 10%, né, da comparação com o peso da criança, né, vai trazer muitas complicações. E a curto prazo ou só a longo prazo essas complicações? Se fosse há umas décadas atrás, eu diria que a médio prazo. Mas como hoje as pessoas estão mais sedentárias e com a musculatura bem mais fraca do que, pelo menos na minha geração, que a gente brincava na rua, eu acho que isso é a curto prazo. Porque
as pessoas elas estão mais sedentárias, as crianças estão mais sedentárias, não tem mais aquelas brincadeiras de rua. E isso compromete o grau de estabilidade muscular, o grau de força muscular. Então, o fato de você ter uma sobrecarga maior, você vai gerar um acometimento maior. Então, é ideal que os pais tenham esses cuidados com a criança na hora de colocar os objetos dentro da mochila, de dividir bem o peso e ver se isso é compatível para a altura e para a faixa etária da criança. Né? Porque a gente precisa mensurar isso também, porque dependendo da faixa etária, você vai ter um acometimento maior no sentido de você ter problemas de dores musculares. Hoje a gente já recebe no nosso consultório pessoas que deveriam estar na faixa etária, aquela doença, aquela dor deveria ser na faixa etária mais elevada e você chega com um paciente bem mais novo no seu consultório com aquele acometimento por conta de dificuldade de manutenção de postura, de sobrecarga, de movimento repetitivo. Então o uso da mochila tem que ser bem mensurado direitinho para o indivíduo usar de forma segura. As crianças que estão dando, né, os primeiros passos ali na escola, essa mochila que seria indicada, doutor, ela é um pouco menor, já que não tem muitos livros, né, no início dessa vida escolar. Esse é um tipo de mochila que a gente poderia dizer para quem está em casa pode se usar? Depende do tamanho da criança, né? Importa que a parte inferior da mochila ela fique apoiada na região lombar, tá? Acoplada ao corpo. Não pode passar da região das nádegas, tá? Porque aí vai sobrecarregar, o paciente vai fazer um movimento compensatório, sobrecarregando a coluna. Tá? Isso aí depende também do tamanho da criança. Seria uma bolsa do tamanho, uma mochila do tamanho adequado, se seguisse essas instruções que eu falei. Esse equilíbrio que foi falado, né? A gente coloca aqui, para relembrar, né, o período de escola, volta às aulas. Isso, você coloca... O que é equilibrado aqui, doutor? Peço sua ajuda aqui para a gente aqui, colocar. As duas alças isso tem aqui que é equilibrado? Deixa eu vir mais para cá, para a câmera focalizar. Isso aqui é equilibrado, doutor? Isso. As duas alças têm que estar uniformemente equilibradas dos dois lados. Tá, e o equilíbrio chega com isso aqui, né? Isso aqui com dá esse ajuste se ajustar. Que você isso aqui vai não é enfeite ajustar. da bolsa não, né? Não, Não é modelo isso não. aí é para ser utilizado. A gente nota, né, que se a gente puxa mais um lado, aí fica um pouco troncho. Aí vai forçar mais uma região, mais desse lado, você puxa mais para baixo? Você vai fazer um movimento compensatório para um lado, para o outro. Aí já percebe-se, né, doutor, que ela está troncha? Já. Está desajustada. Dá para regular aí um pouquinho. Aí você vai puxar aqui, a regulagem que é muito simples, deixa em equilíbrio. Esse equilíbrio, eu verificando aqui se estão do mesmo tamanho, se chegar a esse equilíbrio, isso é muito importante, né? Isso, é importante. E quem insiste ainda em carregar a bolsa só de um lado, né, das costas, assim, é muito comum a gente verificar, né, os alunos quando vão para a escola, vão na pressa, pega a bolsa, corre para a escola, está atrasado e utiliza a mochila assim, só com a alça. Isso também representa algum risco? Isso, não é saudável carregar só de um lado. Isso aí é prejudicial para a coluna, podendo provocar algum esforço mecânico no outro lado, né? E também tem essa questão, né? Se isso for um hábito corriqueiro. Né, repetitivo, isso pode gerar uma escoliose estrutural por conta da compensação do peso, porque à medida que o peso está de um lado, você vai compensar a inclinação do tronco para segurar o peso da mochila. Então isso vai gerar uma alteração de alinhamento que pode prejudicar a questão de dor de coluna, alteração de alinhamento, e você ter realmente uma alteração postural mantida por conta desse vício de você manter a mochila de um lado e você fazer essa inclinação para compensar o peso. Então não é interessante você usar a mochila constantemente apenas em um ombro. Por isso você tem que usar a mochila, como o Dr. Paulo colocou, a mochila tem que ter de 2 a 3 dedos de largura, de espessura, né, e ela tem que estar bem dividida nos ombros para você equilibrar o peso. E a parte final da mochila, como o Dr. Paulo também colocou, chegar ao nível da coluna lombar para poder você não fazer um movimento compensatório de hiperlordose por conta do peso, né? Então isso é interessante a gente ter como parâmetro para que o paciente, as pessoas, ela não comecem a desenvolver dor de coluna. A gente tem uma imagem, né, que mostra essa questão de um problema muito comum da coluna. A gente falou da escoliose, essa imagem aqui retrata bem isso, né? Exato. Né, doutor Paulo? Isso. Ali é a coluna esquerda, a coluna ajustada, alinhada. A coluna totalmente reta, tá? Na visão posterior. A imagem da direita, eu vejo que tem uma inclinação, né, da coluna lateral. O ombro está desnivelado. É um sinal que os pais podem observar no paciente, nos filhos.
E tem uma manobra muito importante também, que é a manobra de Adams, que você pede para a criança inclinar o corpo para frente. Você faz este movimento aqui e você observa no gradil costal uma elevação para um dos lados. Isso aí deve-se à rotação vertebral, tá, da coluna, traduzido também pelo movimento da costela. Essa imagem, ela choca da escoliose, né? A gente vai pedir para mostrar mais uma vez. É muito tempo de exposição que se chega a esse problema na coluna ou tem algum fator, né, genético, que a pessoa já nasce com predisposição para ter a escoliose? Na verdade, não existe. A escoliose é uma doença de origem idiopática. A gente não tem uma causa fiel. Existem algumas abordagens que podem justificar a questão da escoliose. Mas isso em adolescentes, em crianças e adolescentes, a gente precisa acompanhar até o término do crescimento, geralmente meninas até 14, 15 anos, o Dr. Paulo pode falar melhor disso do que eu, mas a gente precisa acompanhar isso por conta da evolução da escoliose. Então, quando isso não é apenas o uso da mochila, eu posso desenvolver uma escoliose se eu usar uma mochila pesada durante muito tempo, muitos anos, e fazer uma escoliose. Aquela escoliose da imagem ali é uma escoliose em S, que é uma escoliose geralmente que já vem com a questão do crescimento, a alteração das curvas fisiológicas da coluna vertebral. Então, isso aí a gente precisa acompanhar. Geralmente, os ortopedistas, os médicos, eles encaminham para fazer algum tipo de intervenção, o uso de colete, para poder acompanhar o crescimento e você impedir que essa linha de curvatura da escoliose ela piore. A gente tem aí um padrão onde a gente, de 0 a 10 graus, a gente não faz nenhum tipo de intervenção, de 10 a 20 graus, fisioterapia, de 20 a 30, acompanhamento médico e fisioterapia com RPG, outra técnica que trabalha alinhamento postural. E acima de 40 graus, o paciente já vai ter indicação cirúrgica para poder você fazer a correção daquela curvatura, porque ali pode ter algum comprometimento respiratório, enfim, outras complicações por conta daquela alteração da curva da coluna. Mas isso precisa ser acompanhado com raio-x, consultar com ortopedista, com fisioterapeuta, para poder a gente ver o grau de evolução dessa curvatura. É um problema mais comum às mulheres, né, doutor? A escoliose ela é um problema que acomete principalmente as meninas. No início da adolescência, final da infância, a partir dos 8, 10 anos de idade, onde ela tem um estirão de crescimento. Tá? É mais comum nas meninas. É um problema que a maior parte das vezes é de forma idiopática, tá? Mas tem outras causas também de escoliose, a escoliose neuromuscular, por exemplo. E o uso da mochila, tem alguns estudos que mostram que não foi comprovado a real causa com o uso da mochila, associação com escoliose, e sim dor na coluna. Tá? Agora, alguma escoliose funcional pode acontecer, ou seja, é aquela escoliose onde não tem rotação dos elementos vertebrais. A escoliose estruturada, a maioria é sim idiopática, de origem indeterminada. E se trata também com o uso do colete, né? Aquele colete fica mais ou menos quanto tempo? Depende da graduação, por isso que tem que ser feita uma avaliação com o profissional, deve ser feita uma radiografia panorâmica com o paciente em pé na posição ortostática, de frente e de lado, onde eu vou medir, o grau da escoliose. Até 20 graus eu só faço a observação. Entre 20 e 40 graus, a depender do estágio de crescimento da criança, eu uso o colete. É muito inconveniente o uso do colete porque ele tem que ser utilizado 23 horas ao dia. Só tira para tá? Inclusive, dormindo eu tenho que usar o colete. É muito inconveniente. Tem muitos pacientes que não aderem ao tratamento, porque adolescente com 10, 11, 12 anos... Ainda mais menina, né? É a questão da vaidade, da estética, de tudo, né? E o caso cirúrgico, se vier crescendo, progredindo, se ele vier 30 graus, hoje está 30 graus, mas daqui a 6 meses está 40 graus. É uma diferença grande e isso aí é um importante fator determinante na escolha cirúrgica. Realmente acima de 40 graus é o limiar. Vamos voltar agora para as mochilas aqui, né? Tem essa tradicional que tem um carrinho, né? A mãe pensa que por ter carrinho... pode exagerar no peso, né? Pode não se preocupar com o peso. Nesse tipo de bolsa, nesse tipo de modelo. Qual a preocupação desse pai e dessa mãe? O peso é livre porque ele vai puxar, a criança só vai puxar o carrinho. Está tudo tranquilo, doutor? É a solução? Sobrepeso nunca é legal, né? Independente de ter a rodinha, de ter o cabinho para você puxar a mochila. No sentido de você não gerar sobrecarga na coluna,
essa mochila ela é bem compatível com a realidade do que a gente tem hoje nas escolas, que é aquela quantidade enorme de livros. Que o indivíduo ele vai apenas puxar o carrinho e isso não vai gerar uma sobrecarga na coluna. Mas precisa-se ter um padrão para você puxar o carrinho. Eu não vou fazer a rotação, eu vou ter que ter uma alça maior, compatível com a altura da criança, para que isso não gere um movimento muito rotacional para puxar o carrinho. O bom do carrinho é a sobrecarga que você não vai ter na coluna, mas precisa ter um padrão de altura da mochila para a altura da criança ou do adolescente, para que ele não gere isso aqui, né? Uma inclinação para pegar a alça muito embaixo. Se a alça for mais alta, eu vou girar menos, vou fazer menos compensação de movimento para puxar o carrinho. Nesse caso, essa mochila ela é indicada por conta dessa questão da sobrecarga. Você não vai ter aquele peso na coluna, até porque a gente viu na imagem anterior, lá atrás, no início do programa, e o Dr. Paulo colocou aquelas alterações de postura, hiperlordose, cifose. Então, essa questão de você ter o centro de gravidade alterado, e aí para as pessoas que não sabem, o centro de gravidade do corpo humano é em cima da questão da linha umbilical, né? A gente tem um centro de gravidade nessa região e a gente vai ter essa inclinação, essa alteração postural mediante o centro de gravidade. Então, é importante o uso da mochila, tá certo? Ela tem que ser compatível com a altura, para que você não faça movimentos compensatórios ou posturas compensatórias para puxar o carrinho e você não gerar sobrecarga na coluna, tá certo? Eu acho que o importante é você ter o uso da mochila, né? Até porque quando o paciente usa uma mochila de costas, ele vai gerar uma alteração, porque a mochila vai puxar ele para trás por conta do peso. O que é que ele vai fazer para compensar isso aqui, para não cair para trás? Vai puxar para frente. Então, se a mochila estiver muito pesada, ele vai poder desenvolver uma alteração postural de uma cifose estrutural, né? Uma cifose por adaptação, por conta da manutenção da postura. Já o uso da mochila com o carrinho, você não vai ter esse risco, né? Você vai ter um padrão de sobrecarga bem menor, mas ele precisa comparar essa altura da alça da mochila para que o paciente, a criança, ele não faça movimentos compensatórios. Só cuidado com o trajeto, né? Se for muito acidentado, porque vai fazer muito esforço, né? For subir uma escada mesmo, carregando a mochila nas mãos, fazendo esses movimentos compensatórios. Porque tem a opção da alça também, né? Mesmo com o carrinho, a gente vê a presença ali de duas alças. Exato. E também assim, eu sou destro, sou direito, mas eu posso fazer um trocadilho. Um percurso, eu vou com a mão direita, depois eu troco a mãozinha e vou com a outra mão, até para poder descansar um lado, a musculatura de um lado, e a gente não gerar compensação apenas de um lado, sobrecarga só de um lado. E na frente, né? Essa mochila, ela pode ser carregada só com o peso todo aqui na frente? A gente vê também muita gente utilizando a mochila assim. Isso é a forma correta? Eu vou dar uma falinha para completar. E o doutor Paulo vai falar o restante. Eu falei do uso da mochila nas costas. A mochila nas costas, ela gera um movimento compensatório para frente. Ou seja, o paciente ele pode ter uma hipercifose torácica, uma alteração, uma anteriorização de cabeça e tronco, certo? A mochila na frente vai fazer o inverso, né? Que a mochila vai me puxar para frente. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma hiperlordose lombar, vou aumentar essa curvatura das costas para compensar o peso, para não cair para frente. Então, o uso da mochila também na frente também vai gerar alteração postural. Precisa saber o peso que ele está carregando na mochila para não gerar essa compensação, né? E não aumentar. Se o paciente já tem um comprometimento de dor lombar, não é muito indicado ele usar a mochila na frente, não, porque ele vai gerar mais compensação posterior, ele vai aumentar a hiperlordose lombar e vai piorar esse quadro de tensão muscular e dor. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje no programa estamos falando sobre os cuidados com a coluna. E você sabia que a coluna vertebral também precisa de apoio de uma musculatura? Assim, é muito importante que esses músculos eles estejam fortes.
Para isso, os exercícios físicos são recomendados, porém, não espere até que as dores elas apareçam. Adquira o quanto antes um bom hábito, de praticar exercícios físicos. Isso a gente repete mais uma vez, o quanto antes mesmo de chegar qualquer dor. A falta de qualquer atividade física ela só agrava as dores e atrasa qualquer possibilidade de cura. E a gente segue aqui com o nosso programa falando um pouco mais sobre a importância da musculatura. A musculatura é importante porque ela dá uma sustentação, doutor, à nossa coluna, ela deixa ela mais firme, ajuda também a ajustar essa postura quando a gente tem a musculatura trabalhada. Como é que a gente compreende isso como especialista, doutor Paulo? A região da muscular, como você falou, ela é muito importante para manter uma estabilidade do corpo como um todo, tá? Tem que ter um equilíbrio da coluna com a bacia, de tal forma que seja gasto o menor gasto energético possível. Tem que estar em perfeita harmonia. A região lombar, a região cervical, a região dorsal, a região da bacia, os membros inferiores, eles são muito importantes para uma estabilidade, para um equilíbrio corporal. Quando você faz um agachamento, você deve utilizar mais os membros inferiores, que ele tem uma musculatura mais forte do que a região da coluna, da região posterior. A parte do abdômen também, ele tem que ser muito trabalhado para adquirir essa estabilidade e para que sejam preservadas as 3 curvas principais da coluna, que é a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Ok, muita gente quando tem dúvidas sobre o tema, utiliza ali a internet como fonte de pesquisa. Na internet a gente encontra algumas verdades sobre coluna, mas também tem muitos mitos, então muita atenção, porque um desses mitos ou uma dessas verdades pode ser a sua dúvida que está acompanhando aqui o nosso programa, quer aprender mais sobre coluna. E a gente vai mostrar aqui algumas informações e os convidados vão nos ajudar a dizer, será que é mito ou é verdade? E a primeira informação diz o seguinte, o estresse, ele pode causar dor nas costas? Sim. Mito ou verdade? E se é verdade, por quê, que esse estresse pode causar essa dor nas costas? O estresse aumenta o nível de tensão muscular. Se eu tenho um grau de tensão muscular aumentado, eu posso gerar dor de origem músculo-tendínea. Então, o estresse, como ele tem uma repercussão no corpo, aumentando esse grau de tensão muscular, eu vou gerar mais limitação aos movimentos. Eu vou continuar fazendo as minhas atividades de vida normais e eu vou precisar movimentar o corpo, as articulações, de forma como que eu preciso. Então, se a tensão muscular está limitando, isso vai gerar dor no movimento. Isso pode gerar dor em regiões mais localizadas. Se você já tiver uma predisposição a ter dor lombar ou dor numa região, essa tensão muscular aumentada vai piorar esse quadro de dor. Então, o estresse, sim, é um problema emocional, mas que gera repercussão em todo o corpo, gerando mais um aumento da tensão muscular, principalmente em região de cervical, ombros, a região torácica, a parte posterior e também do lombar. Como é que se alivia essa dor causada pelo estresse? Medicação? É fazer alguma atividade, praticar alguma atividade, relaxamento? Praticar atividade física, que não só o estresse, mas também crise de ansiedade, depressão, podem causar dor na coluna. Tá? Existe a liberação de neurotransmissores, cortisol, alterações hormonais, com que refletem dor na coluna. Tá? Por isso que faz parte do tratamento fazer bastante alongamento, fazer fortalecimento muscular e exercício físico para alívio das dores. O paciente depressivo ele tende a olhar a inclinação mais inferior, mais cabisbaixo, tá? Sobrecarrega mais a região cervical, alterando todo o equilíbrio que já foi falado da coluna. Quando a gente fala nesse estímulo à prática da atividade física, é bom que seja com o acompanhamento de um especialista, porque a sobrecarga pode ser algo prejudicial. Cada indivíduo ele funciona de acordo com a necessidade dele. Eu não posso pegar um indivíduo que tem dor de ombro, dor de coluna e fazer uma atividade igual a uma pessoa que não tem dor nenhuma. Eu preciso diferenciar esse tipo de atividade, fazer um protocolo para ele de atividade, de exercícios, para poder ele fazer atividade com segurança, não gerando mais problemas, Que o paciente já está com dor. Se eu for gerar uma atividade, a atividade é benéfica, é bom, e eu vou gerar mais dor nele porque eu estou fazendo uma atividade que não é compatível com o quadro que ele apresenta, eu vou terminar piorando e frustrando emocionalmente ainda mais a pessoa. Acontece isso, às vezes é até normal acontecer isso. O paciente ele vai fazer caminhada, o camarada está lá com o esporão, mas ele não pode fazer uma caminhada prolongada porque está com um problema no pé. Isso também se aplica às outras atividades, aos outros acometimentos de saúde. Então eu preciso diferenciar um indivíduo de outro e fazer um protocolo de atividades para cada indivíduo de acordo com a necessidade dele.
Ok, vamos conferir a próxima informação. Temos outra tela para a gente conferir se é mito ou verdade. O estresse pode causar dores nas costas, a gente já perguntou. E agora, cruzar as pernas pode prejudicar a coluna? Mostra o Jonatas aqui, o Jonatas está com as pernas cruzadas. Esse exemplo aqui de cruzar as pernas como o fisioterapeuta está, será que prejudica a coluna, doutor Paulo? Depende. Nada de forma excessiva, tá? Você pode cruzar as pernas sim, tá? Mas que não seja a sua postura a maior parte do tempo. O indivíduo ele tem que ficar com os pés firmes no chão, apoiados, tá? A coxa encostando suavemente o assento e a região lombar, tá? Encostada totalmente no assento, no encosto. Tá? Tem que ter um equilíbrio também do cotovelo, a altura, a posição da cabeça para fazer uma leitura. Mas cruzar as pernas pode sim, não é contraindicado não. Não é proibido, mas também não pode ficar por muito tempo. Isso. Você vai gerar desequilíbrio de quadril, né? O que seria muito tempo? Uma manhã inteira sentado no escritório de perna cruzada, por exemplo. Isso vai gerar um vício postural, né? Vai gerar um encurtamento muscular, vai gerar desequilíbrio. E até uma coisa que eu lembrei agora, é interessante essa questão de cruzar as pernas, é o uso da carteira no bolso, principalmente em homem. O uso da carteira na região do bolso de trás, isso gera um desequilíbrio na questão do quadril. Se eu gero um desequilíbrio a nível de quadril, eu vou gerar uma alteração a nível de coluna lombar. Eu posso gerar uma escoliose lombar, eu posso gerar uma dor lombar, uma contratura muscular. Posso gerar dor, geralmente acontece isso com quem está dirigindo durante um longo período, está com a carteira no bolso, começa a sentir aquela dor cansada, uma pontada nas costas, aquilo ali é por conta da alteração do equilíbrio do quadril. É como o doutor Paulo colocou, os quadris e os pés e todo o membro inferior por inteiro precisa estar bem alinhado e bem apoiado. Se eu não estou com desequilíbrio, eu estou jogando o peso mais para um lado, eu vou gerar algum tipo de alteração de alinhamento, de vértebra, de curvatura. Eu posso gerar dor porque a musculatura em si ela vai proteger, a tendência da musculatura é proteger essa região. Se eu estou com desequilíbrio, a gente vai gerar aí um acometimento doloroso, provavelmente. Ok, vamos conferir o próximo ponto. Temos aqui outra afirmação, mito ou verdade? Dores na coluna sempre indicam uma doença grave? Depende. Depende. Sempre? Não, sempre não. Sempre não. Pode ser devido a um problema grave na coluna. Por isso que deve ser bem conduzido o caso, deve saber o fator causador, o que é que está causando essa doença. Pode ser um simples problema, a maior parte das vezes é por um distúrbio muscular, uma sobrecarga mecânica, paciente que sente um desconforto na região lombar ou na região cervical. Tem que ver, como a gente já falou, a postura do paciente. Uma grande maior parte das vezes é devido a má postura, o desequilíbrio muscular. Até colocar uma coisa aqui, é engraçado, né? Assim, a gente tem pessoas que têm algum tipo de problema e dizem assim, rapaz, quando eu senti dor de coluna, eu tive um tumor nas costas. Ou então, eu tomei isso, aí já faz uma automedicação para o colega do lado. Ou então, às vezes, ele tem um acometimento simples, uma dor de coluna, dor muscular, rapaz, eu tomei isso. Então, assim, essa questão precisa ser bem direcionada, porque se eu tenho uma dor de coluna, eu posso ter diversos problemas. Eu posso ter um problema apenas muscular, eu posso ter um problema ósseo, uma doença degenerativa, eu posso ter um tumor, posso ter um câncer. Então, assim, às vezes você tem uma dor de coluna e foi um problema muscular e tomou um anti-inflamatório. Mas eu não estou com dor de coluna por conta de um processo, de um problema muscular. Eu estou com um câncer. Eu vou tomar anti-inflamatório, eu posso piorar o quadro. Então, assim, essa questão de medicação, da automedicação, ela precisa ser bem avaliada. Dor de coluna, ela pode ser um problema apenas muscular, tá certo? Um problema de tensão muscular. E pode ser um problema ósseo, pode ser uma doença degenerativa, pode ser uma doença reumática, pode ser o que for. Agora, qual é o primeiro passo que o paciente precisa fazer? Procurar um médico, procurar um especialista, um fisioterapeuta para ver, o fisioterapeuta indicar para o ortopedista, ou ele ir para o ortopedista para fazer um raio-x, porque é o primeiro exame que a gente pede, para identificar se existe algum problema ósseo, se não tem, afastar outras doenças para poder tratar uma outra que pode ser apenas um problema muscular. Isso precisa ser bem alinhado para poder não ter outras complicações. A dor de coluna pode ser um problema grave, tá? É importante lembrar que dentro da coluna passa medula, passa as raízes, estruturas nervosas, que são importantes para a mobilidade dos membros superiores, membros inferiores. A depender do grau de lesão, algumas hérnias de discos podem comprimir a medula e causar paralisia de membros inferiores. Algumas fraturas de coluna podem cursar com compressão medular,
com compressão de raiz nervosa que dá uma dor incapacitante. Por isso que deve ser conduzido da forma adequada. Ok, vamos à próxima afirmação. Temos outra tela para a gente saber se é mito ou verdade, que a cirurgia é a única saída para acabar com a hérnia de disco? Não. Outro problema comum na coluna, hérnia de disco. A cirurgia é a única saída? Mito ou verdade? Há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, a primeira coisa que se dizia quando o paciente tinha hérnia de disco era: eita, tem que fazer cirurgia. Sendo que hoje, Valdson, e o Dr. Paulo está aqui que pode completar a minha fala, hoje existem diversos tipos de tratamento, de intervenções não cirúrgicas, que você vai ter um benefício de aliviar o quadro da hérnia de disco. Você pode ter e um outro detalhe, né? Existe uma grande diferença, é um detalhe, mas é importante, entre hérnia de disco e protrusão discal, certo? Sendo que no popular, todo mundo chama assim, estou com hérnia de disco. Mas nem tudo é hérnia de disco, eu posso ter apenas uma protrusão do disco. A hérnia de disco é quando o anel do disco que está entre uma vértebra e outra, ele se rompe. Ele faz uma fissura e o núcleo ele extravasa para fora dessa capa, esse anel fibroso e comprime a raiz do nervo. Agora, o quadro de você ter um tipo de intervenção hoje, vários tipos de intervenções que tratam dor de coluna, a gente pode ter esse benefício de fazer a fisioterapia, de fazer a acupuntura, de fazer um bloqueio, de fazer um tratamento de alongamento, fazer o RPG. Então a gente tem diversas intervenções que a gente pode ter até o nível que o paciente ele suportar ou a hérnia de disco ela piorar e você realmente precisar de uma indicação cirúrgica, não é isso, doutor Paulo? Aqui está em casa deve estar imaginando, né, o que, que seria essa hérnia de disco que a gente falou. A gente tem uma imagem que o doutor Paulo trouxe para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo. Vamos mostrar e o doutor Paulo complementa as explicações e mostra também esse exemplo que está aqui, né? A imagem da esquerda, evidenciamos aí um disco intervertebral normal, tá? Esse aqui é o normal, onde ele né, tem doutor? a parte Isso, a parte periférica rosa, tá? Mais rosa. Ela é o ânulo fibroso, ele funciona como um cinturão que abraça a parte central, que é o núcleo pulposo, que é uma substância, que ele é uma estrutura gelatinosa, onde absorve o impacto do corpo. Ele funciona como um amortecedor biológico da coluna. Aqui está normal. Aí está normal e ali no meio está passando ali a medula e as raízes nervosas. Essa parte em amarelo aí, exatamente aí. Tá? Aqui tem a hérnia, né? A imagem da direita, a hérnia de disco. A imagem da direita, observamos que tem uma lesão do ânulo fibroso, desse cinturão periférico, com a extrusão, tá? Com a herniação desse conteúdo do núcleo pulposo, comprimindo a raiz nervosa, o que muitas vezes causa dor. Aquela dor ciática, eu estou com uma dor ciática, o nervo ciático, doutor, que está comprometido. Este é o nervo aí que muitas vezes ele é composto por alguns nervos na parte lombar inferior, realmente uns 3, 4 grupos de nervos que vão inervar o membro inferior. Pode cometer dormência, dor, formigamento, perda de força, fraqueza e aí muitas vezes os sintomas incapacitantes. Em relação à cirurgia, 90%, às vezes 95% dos pacientes, eles são conduzidos de forma conservadora, sem cirurgia, tá? Nem sempre é caso cirúrgico. Caso cirúrgico é a minoria, cerca de 5%, às vezes 3% dos pacientes. Tem algumas técnicas por infiltração, que eu com agulha coloco anestésico, anti-inflamatório, para dar um alívio da dor. Muitas vezes é transitório, às vezes não dá para dizer quanto tempo o paciente vai ter um alívio da dor. E aqueles casos que não são irredutíveis, que não melhoram com fisioterapia, acupuntura, um RPG, são indicados na forma cirúrgica. As técnicas cirúrgicas, temos diversas modalidades. Seria essa técnica aqui, hoje é uma doutor, técnica que eu trouxe que é bastante inovadora. Por meio de uma incisão de menos de 1 centímetro, cerca de 8 centímetros, eu consigo colocar uma cânula no interior da região lombar do paciente, acessando aquele disco intervertebral fragmentado, destruído, e poder remover, fazer uma descompressão do nervo ciático. É uma técnica bastante segura, quase não tem sangramento, um alto hospitalar. Eu consigo dar aos meus pacientes, muitas vezes com 12 a 24 horas, não costumo colocar muitos remédios anti-inflamatórios, analgésicos no pós-operatório, porque não precisa. O corte e a desvitalização é muito pequena, tá bom? E também o retorno às atividades ele é feito de forma mais precoce. Tá? Tem pacientes que retornando ao trabalho
com 4 a 8 semanas pós-operatório. Ok. Vou pedir licença agora aos nossos convidados, que eu tenho um recado muito especial para você que está em casa acompanhando aqui o programa Assunto do Dia. Vou chamar a sua atenção porque o seguinte, né, é que começa nesta quinta-feira, dia 25, e vai até o domingo, dia 28, a 18ª edição do Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A abertura do evento acontece às 6 horas da noite na quinta-feira. Já na sexta e no sábado tem programação nos turnos da tarde e da noite. Domingo, dia 28, tem atividades no turno da manhã e à noite, né, será o grande encerramento. O tema desta edição, deste ano do Congresso, é Guarda o Teu Coração. É o principal tema e, com base nesse tema, os estudos bíblicos eles são ministrados. Este congresso é o maior evento voltado para os adolescentes aqui do estado de Pernambuco e proporciona a todos os participantes momentos de louvor e adoração e meditação na palavra de Deus. Então, fica aqui o nosso convite, o convite do programa Assunto do Dia, para que você participe da 18ª edição do Congresso de Adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E com esse recado, a gente agora vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais Assunto do Dia e agora vamos direto aprender a preparar um hot dog no palito. Quem vai nos trazer essa dica é a gastrônoma Luciana. A aluna vai ensinar todo o passo a passo como é que se faz um hot dog no palito. Confira! Olá, gente, tudo bem? O hot dog ou cachorro-quente, como muitos conhecem, é um tipo de lanche que não pode faltar nos encontros de amigos ou até mesmo em festas infantis. E hoje eu vou ensinar para vocês um tipo de hot dog que é bem conhecido lá nos Estados Unidos, o hot dog no palito. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de salsichas, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de farinha de milho, um ovo, uma colher de sopa de fermento químico, meia colher de sal, pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Esta receita é bem prática. Nós vamos começar colocando no recipiente o leite, e o ovo, e nós vamos misturar bem. Após misturar, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, a farinha de milho e o sal. E vamos misturar mais um pouco. Agora eu vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. E para finalizar, nós vamos colocar o fermento. A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la num copo longo para facilitar na hora de melar as salsichinhas. Feito isso, nós vamos colocar o óleo para aquecer. Enquanto o óleo está aquecendo, nós vamos pegar as salsichas, cortá-las ao meio e em seguida espetar num palitinho para churrasco. Após colocar todas as salsichinhas no palito, nós vamos fritar. Então aqui eu vou mergulhar e depois em seguida levar o óleo. Agora é só servir. Então aqui eu coloquei 2 acompanhamentos, ketchup e maionese, mas vocês podem usar também mostarda.
Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Uma ótima opção de lanche agora para as férias da criançada, né, que está em casa querendo um lanche novo. Faça aí algo diferente, um hot dog no palito. Você perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra lá na nossa fanpage. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar essa receita completinha. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita, mais uma dica importante aqui no nosso programa. Muito obrigado, Luciana. E a gente segue falando de coisa boa. É hora de conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Vamos ao que interessa. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, dicas importantes para você voltar ao mercado de trabalho. Aparece aqui uma vaga para engenheiro agrônomo. Para preencher essa vaga, a exigência é que você tenha ensino superior completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário. Uma vaga para engenheiro agrônomo. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora tem 5 vagas para recepcionista bilíngue. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. 5 vagas para recepcionista bilíngue. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora tem 10 vagas para técnico de manutenção industrial. São 10 oportunidades, ensino médio completo. A exigência também é que você tenha 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. São 10 vagas para técnico de manutenção industrial. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para responder as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que está em casa, tem perguntas sobre o tema, pode acessar o nosso WhatsApp. A gente lembra que o número mudou, né? O número do nosso WhatsApp agora é o 991774828. 991774828. Tem dúvidas? Pode acessar o nosso WhatsApp e deixar sua participação e vamos ler sua mensagem e responder ao vivo aqui no nosso programa. Temos aqui a pergunta da Silvia, ela fala sobre medicação, né? Qual é o melhor medicamento para a coluna? A gente lembra que o remédio para aliviar a dor de coluna tem que ser passado por um profissional especialista nisso, né, doutor? É muito importante, porque essa automedicação, ela é muito perigosa. É verdade. A medicação, os analgésicos devem ser usados por um curto período, tá? A depender do caso, e deve ser direcionado para a causa do problema. E a gente não pode nem falar nome de medicação na televisão, né, doutor? Isso, eu não posso falar. Posso falar algumas classes de medicamentos, como os analgésicos, os anti-inflamatórios, não hormonais, os relaxantes musculares, que são bastante prescritos pelos médicos em geral. Mas assim, quero deixar bem claro que, em se tratando de coluna, tem que ter um pouco de repouso, tá? E o grande aliado é a fisioterapia, tá? Sempre passo meus pacientes com lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, porque eu vejo que tem muito resultado. Eu utilizo, tá? Lanço mão dos analgésicos, mas apenas por um breve período, tá? E Jonatas pode complementar. Na fisioterapia, né, fisioterapia. O fato de deitar no chão, às vezes, né, na superfície plana ali, ajuda mesmo a aliviar um pouco essa dor na coluna? Tem algumas pessoas que têm esse hábito de deitar no chão, achar que alivia. Essa questão é por conta do alinhamento, né? Você acomoda o alinhamento da coluna por conta da questão da superfície. É interessante que as pessoas tenham alguns padrões para se deitar, mas compatíveis para aliviar a sobrecarga na coluna. Isso a gente coloca quando o paciente ele se deita de lado, né? Que a gente pode usar aí um travesseiro
entre os joelhos, né? O paciente já um pouco mais fletido, o joelho fletido, o travesseiro entre os joelhos. E o travesseiro da cabeça, ele precisa preencher esse espaço do ombro até o pescoço, para poder manter o alinhamento. O objetivo de deitar de lado com esse padrão, com a colocação desses travesseiros, tanto na cabeça como entre os joelhos, é para manter o alinhamento da coluna toda retilínea, quando você vê o paciente de coxa, né? Então, é importante você fazer isso para poder manter o alinhamento e diminuir a sobrecarga. Se a pessoa gosta mais de deitar na posição de barriga para cima, que a gente chama de decúbito dorsal, é interessante que ela use algumas almofadas abaixo dos joelhos, né? Para poder elevar um pouco esses joelhos na flexão e aí, consequentemente, aliviar mais essa tensão, essa sobrecarga na região lombar. Também fazendo uso do travesseiro na cabeça, na região occipital, se for o caso do paciente não ter um colchão com a densidade tão compatível para manter o alinhamento, né? É interessante esses dois padrões de deitar, porque às vezes as pessoas, não, porque eu estava com dor nas costas e me deitei no chão, mas ela pode fazer isso na própria cama, no próprio colchão, usando os travesseiros da forma correta. Ok, temos algumas participações também através do nosso Facebook, nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. E tem aqui a pergunta da Vera Lúcia de Oliveira. Ela gostaria de saber o seguinte: qual a diferença entre ortopedia e reumatologia? Ela agradece aqui a Vera Lúcia de Souza. Diferença, né? Acho que ela tem dúvidas qual especialidade ela deve procurar, ortopedista ou reumatologista. Bem, o ortopedista, ele vê toda a parte, tratando-se da coluna, né? Todo o alinhamento, todo o equilíbrio existente na região da coluna, com a bacia, com o corpo por inteiro. O reumatologista também avalia essa abordagem, mas é um clínico, tá? O reumatologista é um especialista clínico que trata aquelas doenças, aqueles problemas mais crônicos que não tem indicação cirúrgica, tá? Algumas doenças reumatológicas, a osteoartrite, que é um problema que acomete muito a população, e outras séries de doenças reumatológicas também. Ok, temos participações também através da nossa linha interativa. O José Cláudio de Ponte dos Carvalhos, ele ligou para a gente, tem 31 anos e disse o seguinte: há 2 anos sinto uma dor muito forte na coluna, que começa do lado direito e termina no meio da coluna. E faz 1 ano que trabalho com montagem de andaimes e preciso tomar 3 analgésicos por dia para suportar essas dores, né? Minhas dores, elas podem piorar? Sim. Ando do lado direito, que puxa para o centro da coluna, toma 3 analgésicos para conseguir trabalhar. Essa dor pode piorar ainda mais, doutor? Primeiro, é bom saber se ele já procurou alguma avaliação médica, né? Foi feita alguma avaliação clínica para ele, algum exame de imagem, se for o caso necessário, para saber. Dor sempre é um alerta, tá? Não é normal a pessoa sentir dor. Tá? Tem que ser investigado. Ele ainda não procurou o médico, tem que procurar o quanto antes. Tem que procurar o médico, até porque ele toma 3 analgésicos diários, não faz bem para o corpo, tem muitos efeitos colaterais das medicações, tá? Uma dor ciática, que é uma compressão do nervo ciático, ela pode sim ser causa de uma dor lombar que irradia para o membro inferior direito, no caso dele. Foi isso que eu entendi. A pergunta agora é da Conceição Alves, ela que é de Prazeres, ela quer saber o seguinte: qual pessoa pode fazer o RPG? Jonatas Araújo. Qualquer pessoa que se sinta na necessidade de fazer o RPG. O RPG é uma técnica, Valdson, que a gente não tem uma contraindicação. Eu tenho um livro do criador do método, que é Philippe Souchard, onde ele fez durante o lançamento do método, ele fez vários estudos. Esse livro ele até em preto e branco. E a gente tem uma doença chamada de espondilite anquilosante, que é uma doença que acomete a coluna vertebral e ela faz uma calcificação da coluna, a pessoa vai fazendo uma cifose estrutural por conta dessa calcificação. E esses pacientes são indicados a não fazer exercício de esforço porque aumenta o metabolismo da doença e ele termina piorando. E a consequência da espondilite anquilosante é você ter problemas cardíacos e tal, tem as outras complicações que não vêm agora ao caso. Mas a doença, ela acomete a coluna vertebral, tá certo? Há uma fusão das vértebras, ela perde a mobilidade porque elas se calcificam e o paciente vai fazendo essa postura anteriorizada. E a gente sabe que a doença, como a gente não pode fazer sobrecarga porque acelera a doença,
O Felipe Suchal fez um estudo com esse paciente, onde até a gente viu na matéria aí agora há pouco, que o alinhamento, a menina pegou lá um fio de prumo e viu a distância da cabeça e tal. Então, existe esse teste, que é o teste do travesseiro fantasma, né, onde a gente faz essa mensuração da distância da cabeça até o aparelho, e ele fez uma quantidade de sessões que eu não estou lembrado agora, e a gente teve um resultado onde o paciente melhorou o endireitamento do alinhamento. Então, assim, hoje, RPG, a gente pode usar de uma criança de 5 anos a um paciente com 80, 90, 100 anos, 150 anos, se ele viver. Então, o que vai levar o paciente a fazer RPG é alteração posturais, problemas de coluna, hérnia de disco, lombalgias, protusões discais, problemas musculares, problemas articulares de tendinite, problemas de encurtamento de pessoas que têm, a gente chama de zambeta, perna de alicate, que a gente chama de, o termo técnico é gênio valgo e varo. A gente trata essas deformidades, as deformidades de quadril, a questão de artrose de quadril. Então, todas as abordagens ortopédicas que a gente tem, alteração de alinhamento, alteração de dor, alteração de postura, a gente pode tratar com RPG, porque a RPG é uma técnica que a gente trabalha exatamente essa questão do alinhamento postural, trabalhando a dor. Temos agora a pergunta da Marinalva Oliveira, ela que é do Cabo de Santo Agostinho, tem 55 anos, ela quer saber a diferença entre bico de papagaio e hérnia de disco. Qual a diferença? Bem, dona Marinalva, o bico de papagaio, ele, vulgarmente chamado como bico de papagaio, ele deve-se a osteófitos, tá, causados pela instabilidade, pelo processo degenerativo da artrose da coluna. O osso ele fica mais endurecido e formando proeminências laterais nas vértebras, essas protuberâncias. Isso aí que a gente chama de osteófitos, são os bicos de papagaio. A hérnia de disco, ela é ocasionada por uma protrusão do disco intervertebral da parte central, que é o núcleo pulposo, que ele rompe, ele passa por uma lesão do ânulo fibroso e comprometendo, dependendo do local da lesão, o nervo ciático ou outra estrutura nervosa, às vezes também a medula. Uma última dúvida, né? A Júlia Tenório participando aqui com a gente, ela fala que a sogra dela tem a coluna comprometida, mas vive, né, sem obedecer às regras. Ela vive sentada em uma cadeira dura, ela fica muito tempo nessa cadeira e isso ela sabe que não faz bem. Ela queria um conselho, porque a sogra está escutando, o nome é a Júlia Tenório, e a gente vai repassar esse conselho, né? Sabe que não pode, como é que a gente conscientiza as pessoas de mais idade, né? Tem problemas de coluna, está sentado muito tempo na cadeira dura. Se ela mandou essa pergunta é porque a pessoa deve estar assistindo para ouvir o conselho dos profissionais. Isso que ela disse. A orientação é que ela precisa se movimentar, ela sair da cadeira, o menor tempo de intervalo que ela passar sentada é menor, ela precisa... A gente sabe, o corpo humano é feito para se movimentar, então se ela passar muito tempo sentada na cadeira dura, ela vai gerar encurtamentos musculares, problemas articulares, vai gerar limitação de movimento, vai ficar mais com a musculatura mais fraca, então isso vai dificultar ainda mais ela deambular. Aí a gente sempre faz assim um trabalho até, doutor Paulo, de terrorista, assim, quer ficar sem andar? Não, quer ficar sem andar não, então precisa fazer esses exercícios aqui, precisa levantar, precisa fazer esse tipo de atividade, que é para o paciente acordar e saber que ele precisa fazer alguma coisa para o bem dele mesmo, né? Isso é verdade. Para o bem dele mesmo. O idoso é muito comum ele apresentar-se com osteoporose, né? Que é a redução da densidade mineral óssea do cálcio e acompanhado muitas vezes de fraturas na coluna. Muitas vezes o paciente ele assume uma atitude de cifose, é uma inclinação para frente, tá? E que pode justificar a dor do paciente. Aí o paciente ele prefere ficar muitas vezes sentado por causa da dor. Então, assim, deve ser visto se ela não tem uma osteoporose ou a posição muito inativa causa o que Jonathan falou do encurtamento muscular. Por isso que o paciente idoso deve fazer atividade física, deve fazer alongamento, tá? Deve cuidar de sua saúde, certo? E a gente precisa levar em consideração uma outra coisa que a gente poderia ter comentado lá atrás e a gente teve outras histórias e a gente não comentou. O que é que geralmente, doutor Paulo, eu faço no meu consultório? A gente sabe que a coluna vertebral ela é composta por a estrutura óssea, mas precisa de reforço para ter estabilidade. Qual é o exemplo que eu dou, rapidamente? Quando você vai construir uma casa, você vai colocar a laje, você coloca as armações de ferro, que são as colunas. Mas a própria armação de ferro ela não é compatível para aguentar o peso da laje. E o que é que precisa ser feito na coluna de ferro? Colocar o concreto, a taubazinha cheia de concreto.
Da mesma forma, a nossa coluna, ela funciona. A gente tem uma estrutura reforçada que é para proteger a medula, é um órgão nobre que não pode ter lesão, porque senão você fica paraplégico ou tetraplégico. E quem vai dar o reforço, a estabilidade, são as musculaturas que estão ao redor. Então, é preciso fazer atividade física para que você tenha uma estabilidade muscular e você proteja a coluna da melhor forma possível e não tenha lesões na coluna. Pedir licença aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi se você se preocupa em manter uma postura correta para evitar problemas na coluna. 35% das pessoas que ligaram e participaram falaram que tem essa preocupação. 75%, 65% falaram que não. A gente espera que na próxima pergunta esse número venha a mudar, né? Que você se preocupe mais e melhor com a sua coluna. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los. Jonatas Araújo, fisioterapeuta, especialista em coluna e também em reeducação postural global, que é o RPG. Jonatas, muito obrigado pela participação. Eu agradeço mais uma vez, agradecer ao Dr. Paulo aqui pela parceria, agradecer a você, Valdes, agradecer ao pessoal de casa que sempre nos assiste, o pessoal lá de Carpina e a cidade metropolitana também, e dizer que você precisa fazer atividade física para manter uma coluna saudável e a musculatura para proteger toda ela, tá bom? Muito obrigado, Jonatas. Também queria agradecer ao Dr. Paulo Melo, ortopedista e especialista em coluna. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Valdson. Obrigado pela atenção, cenário lindo, programa bastante agradável e bom de se ver. Voltem mais vezes aqui no nosso programa. A gente agora encerra o programa. A gente lembra que amanhã teremos um novo encontro, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!